Oi meninas, tudo bom? Finalmente eu apareci, né? Eu nem vou mais pedir desculpas pra vocês, porque eu falei que ia gravar rápido o vídeo sobre os primeiros meses da Larissa, né? O primeiro e segundo mês, mas, gente, não deu. Eu nem vou assim explicar o porquê, porque realmente é por causa da Larissa que a gente fica o dia inteiro com eles, é o dia inteiro, você não para, então não sobra tempo, né? Mas eu falei, não, eu preciso gravar, né? Porque se eu não gravar sobre os meses dela, a gente acaba esquecendo, né? Então eu voltei, pra quem ainda não viu, né? Eu mudei o cabelo, eu fiz ombre hair. E pra quem não me segue, né, na minha fanpage e no meu Instagram, eu atualizo sempre o que eu faço, né? O que eu tô fazendo com a Larissa, tem várias fotinhos com ela. E lá eu sempre tô atualizando todo dia praticamente. Agora os vídeos, quem me segue só por aqui, assim, eu vou tentar voltar, né, com mais frequência, mas eu não vou prometer mais nada, né? Mas eu vou com certeza me esforçar daqui pra frente pra tá atualizando aí mais o canal, né? Então eu postei lá na minha fanpage e no Instagram também. Falei que eu ia gravar o vídeo hoje, do primeiro e segundo mês da Larissa. E deixei aberto para quem quisesse deixar perguntinhas lá, que eu ia responder. Eu achei mais fácil assim, porque às vezes a gente fala e acaba esquecendo de algumas coisas e não tirando todas as dúvidas de vocês. E fazendo assim eu achei mais fácil, porque, né, às vezes a gente acaba esquecendo de muita coisa. Então vamos começar a responder as perguntinhas de vocês. Primeira pergunta é da Ju Lopes, um beijo pra você. E ela pergunta quais os principais produtos de higiene que você tem usado na Larissa. Um beijo pra vocês, obrigada. Assim, gente, tem muitas perguntas sobre os produtos de higiene e eu achei melhor fazer um vídeo separado pra explicar, porque se eu for mostrar aqui todos os itens, todos os que eu tô usando nela, vai ficar um vídeo muito demorado, tá bom? Então eu vou deixar só pra falar do desenvolvimento da Larissa nesse vídeo, do primeiro e segundo mês, e de produtos de higiene eu vou fazer um vídeo separado, mas eu vou fazer, pode ter certeza que eu vou fazer, tá bom? Então, a segunda pergunta é da Daniele Camargo, minha parente, um beijo pra você. Não, ela só falou assim, que legal, quero ver, não fez uma pergunta, então um beijo pra você. E a Beatriz Silva Amaral, um beijo, Beatriz. Ela pergunta, Lê, que horas você acorda pra dar de... Ela escreveu, acho que pra dar de mamar, né? E de quantas em quantas horas? Vamos lá. Assim, no primeiro mês foi, assim, bem tenso. Porque, como vocês sabem, né? Eu não dou mais mamar no peito pra ela. Muitas meninas ainda acho que não sabem, que vivem me perguntando. Eu não dou mais de mamar. Eu já tenho um vídeo explicando tudo certinho sobre a amamentação. E lá eu expliquei tudo certinho por que eu tirei, né? Mas enfim. Então ela passava fome, porque o meu leite acabou diminuindo por causa do antibiótico. E no comecinho, assim que ela veio embora pra casa, eu acho que não era tanto. Ela conseguia segurar umas 2 horas e meia pra vir no peito. E de madrugada era a mesma coisa, ela acordava a cada 2 horas, 2 horas e meia. Ficava acordando a madrugada inteira, o dia inteiro. Aí, quando começou a diminuir meu leite, que ela começou realmente a passar fome, ela acordava a gente a cada 1 hora pra mamar. Assim, tanto assim que no primeiro mês, na primeira semana, a minha mãe que dormiu aqui, posou comigo, porque meu marido tava fazendo a época de prova e não podia faltar, era época de TCC lá da escola e tal. E eu e minha mãe, a gente parecia um zumbi. Gente do céu, era muito sono. Eu acordava, né, e a Larissa, pra dar de mamar, minha mãe pegava ela, dava pra mim, ficava no comecinho, ela ficava no bercinho. Daí teve uns dias que ela começou a acordar muito, ela acabou dormindo com a gente no meio, eu e minha mãe e ela no meio. Mas só foi com a minha mãe, porque eu e meu marido e a Larissa no meio, gente, foi uma vez só, porque eu morro de medo, né, de acontecer alguma coisa, de... sei lá, né, deitar em cima, tanta coisa que acontece. Então eu não coloco ela no meio, na cama junto com a gente, não. E quando a gente começou a dar o complemento pra ela, aí sim, aí ela dormia um pouquinho mais, mas assim, o mais que eu digo, a cada 3 horas ela acordava.
Então ela dormia, sei lá, ela tem costume de dormir ela dorme sempre lá pelas 11h30, meia-noite, sempre nesse horário. Eu acho bom que ela durma assim nesse horário de meia-noite, assim, porque é a hora que eu vou deitar, né? Porque meu marido chega meia-noite do serviço e eu fico esperando ele. E aí ela acordava assim, a cada 3 horas, e no segundo mês a mesma coisa. Daí quando foi chegando o finalzinho do segundo mês, ela começou a acordar, dormir um pouquinho mais, acordava quase a cada 4 horas, começou a estender 1 horinha a mais. Às vezes acordava 3 horas, mas era assim, gente, ficava acordando a cada 3 horas, no máximo, daí no finalzinho do segundo mês, a cada 4 horas. A próxima pergunta é da Brenda Marley, acho que é assim que se fala. Um beijo pra você. E ela pergunta, ela escreveu a Lelê, mas é a Lala, né? A Lelê sou eu. Ela perguntou, a Lala dá muito trabalho e ela dorme a noite toda? Então, a Larissa nunca foi de dar trabalho, assim, de ser aquela criança chorona, de ficar chorando à toa. Nenê chora, isso é óbvio, mas a Larissa só chora quando ela tá com fome, que ela não sabe esperar, ela chora. Quando tá com dor, quando tá com cólica, ela chora. Quando tá com algum incômodo, ela fica chorando, né? Chora, mas ela não é de ficar chorando o dia inteiro, não. E como eu falei, se ela dorme a noite toda, até o segundo mês, ela não dormia a noite toda, ela acordava no máximo, né? A cada 3 horas, 4 horas ela acordava. Mas do terceiro mês pra cá mudou muita coisa. Quando ela entrar no terceiro mês, né? Mudou muita coisa. Então, mas no próximo vídeo eu vou falar. A próxima pergunta é da Gabriela e Marcos Silva. Um beijo pra... Deve ser a Gabriela, né? Não sei, um beijo pra vocês. Ela pergunta, Lê, você pretende fazer um encontrinho? Vocês pretendem ter mais filhos? Um encontrinho, assim, realmente eu nunca, no momento, assim, não pensei em fazer um encontrinho. Não sei o porquê, assim, talvez, né, não tenha tanta gente daqui de São José, de Curitiba, que me conheça, não sei. Quem sabe, né, mais pra frente, assim, eu possa pensar no encontrinho. E se a gente pretende ter mais filhos, sim, a gente pretende ter no máximo, assim, eu quero só ter 2 filhos, na verdade. E não sei quando, né, mas a gente pretende, sim. Não quero esperar muito tempo também pra ter outro filho, mas não sei, gente, assim, quando a Larissa, quem sabe, tiver com uns 2 aninhos, assim, a gente pense, né, em tentar ter outro filho. E a próxima pergunta é da Kelly Lima. Um beijo, Kelly. Ela pergunta, ai que maravilha, ai que maravilha. Lê, ela dorme no quartinho dela ou no cercadinho com vocês? Sim, ela dorme no cercadinho no nosso quarto. Ela continua dormindo lá do lado da nossa cama, mas no cercadinho lá no bercinho dela. E continuação. E como tem sido as noites, ela dorme só ou você tem que embalar ela pra dormir? Depende, assim, a maioria das vezes, quando ela tá assim, a noite ela pega fogo, sabe? Ela começa a conversar e fica toda, depois do banho, eu dou um banho nela à noite. Assim, às vezes eu dou 6 horas, 7, 8, 8h30, depende, mas até as 9, assim, eu dou um banho nela. Aí, quando ela começa a ficar com sono, é lá pelas 11 e pouquinho, igual eu falei. Aí, eu coloco ela no colo, a maioria das vezes ela acaba dormindo no meu colo. Daí, às vezes, eu coloco ela no bercinho dela pra dormir, ela acorda. Aí, sim, quando ela acorda, mesmo depois de ter dormido no meu colo, eu embalo ela, acalmo ela, dou chupeta e tal, e tiro a chupeta e coloco a chupeta, mas eu faço ela dormir daí no bercinho dela sozinha, quando ela acaba acordando no bercinho dela. Mas a maioria das vezes é no colo que ela dorme. Ela escreveu, tô vendo tudo a respeito do soninho do bebê, pra quando a minha princesa chegar, eu ter uma noção. Beijos. É bem isso, assim, o sono de cada criança varia muito, né? Mas agora que ela entrou no terceiro mês, né, a gente tá tentando fazer ela dormir, assim, mais sozinha, ou no bebê conforto. Ontem mesmo ela acabou dormindo sozinha aqui, no sofá do meu lado, assim, dormiu sozinha. Mas isso, como eu falei no vídeo do terceiro mês dela, muita coisa mudou.
A Maísa Cagliari, não sei ler seu sobrenome, Maísa, mas um beijo pra você. E ela pergunta: a Larissa dorme a noite toda e desde quando? E se tem uma rotina? Como eu falei, a Larissa até o segundo mês não dormia a noite toda. Eu acordava a cada 3 ou 4 horas. E desde quando? Não, ela não dorme a noite toda ainda, né? No próximo vídeo vai mudar muita coisa. E rotina, na verdade, assim, eu não, até o segundo mês eu não criei uma rotina com a Larissa, porque eles são muito nenenzinhos ainda. Não consegue entrar numa rotina assim direito, mas assim, a maioria das vezes ela acabava dormindo nesse horário. Até meia-noite ela estava dormindo. Mas teve um dia, no segundo mês, que ela acordou. Ela, não sei se ela foi porque ela dormiu o dia inteiro, dormiu bastante. Ela acordou, era 1h30, 2h30, não lembro. E ficou acordada, gente, quase 3 horas, né? Eu com o meu marido revezando, tentando fazer ela dormir, mas ela acordou e ficou quietinha. Tipo, não chorou, não era dor, não era nada, só tava sem sono. Ficou lá no meu colo, olhando pra lá e pra cá, assim, mas não queria dormir. Próxima pergunta é da Bruna Priscila. E ela pergunta: gostaria de saber se você usou todo o enxoval que comprou em tamanho recém-nascido e tamanho P. E se faltou alguma coisa e as coisas que não precisava e você nem chegou a usar. Beijos. Beijos, Bruna. Então, a Larissa nasceu com 3,25 kg. E como assim, no primeiro mês, acabou assim que ela não estava engordando, não ganhou peso, porque não estava tendo leite, ela manteve o peso. E depois que a gente foi, quando ela estava com 16 dias, que a gente foi dar o complemento por aí, ou mais, 16 dias, ela daí demorou a ganhar peso, né, na verdade. Então ela usou muita roupinha RN, gente, muita roupinha. Até o segundo mês ela usou roupinha RN. Tinha roupinha que ainda servia. Tem, claro, que algum macacãozinho RN que ela usou assim uns 15 dias no máximo, depois já não serviu, porque era bem pequenininho, era assim, parecia de boneca, era o menorzinho de todos. Mas eu, no meu caso, não me arrependi de ter comprado roupinha RN, porque ela usou muita roupinha RN mesmo. E o P nela já serve, todos os P's servem nela já. E dependendo do P, agora ela já tá deixando. Tá usando, passou a usar algumas roupinhas M já. Tem várias roupinhas M que já servem nela. Claro que depende do tamanho da marca, assim, tem os M que fica bem grande nela. Mas ela usou bastante o P, o RN até quase o segundo mês. E se faltou alguma coisa, acabou faltando roupinha, bodyzinho de manga curta pra ela. Até regatinho, porque fez tanto calor aqui, a gente não imagina que nenê vai usar regata, porque eles tem frio, não, mas é a mesma temperatura, né, deles, é a nossa. Então ela usou muita roupinha de manga curta e eu tinha bem pouquinho. Então eu comprei alguns P de manga curta pra ela depois e roupinha, bodyzinho assim, conjuntinho pra dormir, que ela também acabou faltando. Mas ela usou bastante sim o P e o RN, então. Na próxima pergunta é da Verônica Silvia Ribeiro. Um beijo, Verônica. E ela pergunta: tá meio escura a imagem, gente. Eu tô gravando do meu tablet, porque minha câmera acabou a bateria das 2 pilhas lá que era pra ter carregado e tava sem carga nenhuma. Ela pergunta: queria saber sobre as rotinas em relação à adaptação de madrugadas. Dicas, quantas mamadas, ela dorme bem, se acorda muito de madrugada, e dicas sobre como fazer para acalmar com cólicas da bebê. Beijos, sou de Maringá, Paraná. No Paraná também. Então, vamos lá por partes, né? Ela queria saber sobre as rotinas em relação à adaptação de madrugadas. Dicas, quantas mamadas, se ela dorme bem. Como eu disse, né, até o segundo mês, assim, não tinha muito uma rotina com ela. Mas principalmente no primeiro mês foi bem assim cansativo, porque ela acabava acordando mais tempo, cada 1 hora, cada 2 horas, porque ela estava com fome. Mas assim que eu entrei com o complemento, com a mamadeira, ela acordava a cada 3, depois estendeu para cada 4 horas.
E daí, até o segundo mês foi isso, né? E ela se acordava muito na madrugada. Como eu disse, era assim, mas ela nunca, gente, chegou a trocar o dia pela noite. Nunca aconteceu isso. Ela sempre teve noção, assim, de que noite era noite, sabe? De dia, no comecinho, eles dormem o dia inteiro, dormem a noite, dá na mesma pra eles, eu acho, né? Aí depois eles vão entendendo, né, que a noite é feito pra dormir, né? Aí de manhã, durante o dia, acaba cochilando menos, acordando mais, né? E dicas como fazer para acalmar com cólicas da bebê. Sobre cólicas da Larissa, ela no comecinho, eu acho que ela não tinha cólica, sabe? Ela chorava, era de fome, como eu disse. Mas a gente dava aquele remedinho espasmo flatol pra ela. Sempre a gente dava esse, quando ela tinha cólica. Mas ela nunca foi de ter crise de cólicas, tipo, de chorar, de não parar de chorar por nada. A gente tentou dar aquele fuxicória pra ela, o pozinho que coloca na chupeta. Assim, acalmava só na hora, assim, porque era docinho, eu acho, mas depois ela voltava a chorar de novo. Até que a gente levou ela no pediatra, e a pediatra disse assim, que esse espasmo flatol, ele acalma a cólica, ele faz com que, não sei falar, o intestino, tipo, trabalhe mais lento. Só que pode acontecer de quando der a próxima cólica, voltar o dobro, a cólica volta muito mais forte, porque ele volta mais acelerado ainda do que o normal, faz acumular bolhas no intestino. Aí dava mais cólica ainda. Então a gente ficou com medo, a gente acabou tirando esse espasmo flatol, a gente acabou parando de dar pra ela. E aí a gente comprou simeticona, que é o mais natural, ele não é absorvido pelo intestino, ele é eliminado nas fezes, é super natural. E foi que, assim, maravilha, resolveu pra ela. Mas ela não, como eu falei, ela não tinha tanta cólica, assim, mas tinha dias que ela ficava chorando, sim, chorava, dava pra ver que era cólica, porque saía a aguinha do olho, ela ficava se retorcendo as perninhas, dava pra ver que era desconforto. E aí a gente dava o simeticona, mas agora, assim, não é todo dia que ela tem, agora mesmo, assim, já tá passando essa crise de cólica, assim, mas ela não sofreu tanto com cólicas. E uma vez só que a gente colocou bolsinha térmica na barriga dela, mas como entrou o calor, a gente acabou não usando muito aquela bolsinha térmica, mas era esses remedinhos que fazia aliviar a cólica dela. E a Aline Aparecida pergunta: Oi, Lê, queria saber sobre as horas da mamada da Larissa. Um beijo. Então, como eu disse, até o segundo mês continua assim. A cada 3 horas ela mamava, praticamente. E à noite acordava cada 4 horas por aí pra mamar. A Larissa Cristina Oscar. Um beijo, Larissa, que nome lindo. Ela pergunta: no primeiro mês você teve alguma crise de choro ou algo do tipo? Foi muito difícil? Manda beijo pra mim, te adoro. Obrigada. Crise de choro ou algo do tipo, assim, eu não tive, por mais que foi, assim, muito difícil a primeira semana, os primeiros dias, por causa da infecção que eu tive, porque eu tinha muita dor. Mas era só por isso que eu acabava, assim, eu fiquei preocupada de ser do parto, alguma coisa, eu acabei chorando, tive uma crise de choro, mas era por causa da dor que tava, né, assim, insuportável. Mas sobre dar mamar, eu sempre tive paciência, pena que não deu pra continuar dando. Mas eu sempre, sim, fui bem calma, assim, porque se você colocar coisa na cabeça, porque o nenê chora, é normal ele chorar, é normal, igual no começo ela acordava cada 1 hora pra mamar, e tem nenê que acorda mesmo cada 1 hora pra mamar, mesmo não passando fome. Tem uma amiga minha que o nenê dela acordava cada 1 hora, até hoje, com quase 3 meses de idade. Então, assim, você tem que ter paciência, vai pensar que essa fase vai passar, e que se você não curtir aquele momento, vai passar, e você também não vai ter bons momentos, né, recordação, porque realmente, depois que você passa pelo processo do parto e tudo, é muita informação, é muita rotina, assim, é muita correria, é o dia inteiro com eles, é muita novidade para adaptação no peito, para dar mamar, para dormir, eles choram, você tem que saber o que é, você não tem como saber se é dor, se é frio, se é calor, então é muita informação, você tem que manter a calma, relaxar, porque, gente, era tudo que eu queria, era engravidar, era poder ter um filho,
A gente sonha tanto com esse momento e depois que tem o filho e você enfia coisa na cabeça e entra em depressão pós-parto, assim, gente, não deixe que isso aconteça, porque toda essa fase assim passa e você tem que curtir os momentos com a sua filha, com o seu filho, porque passa muito rápido. Larissa já tá indo aí pro 3º mês, então assim, você tem que curtir o máximo que você puder. Mas eu não tive crise de choro, foi muito difícil, igual eu falei, por causa da infecção que eu tive. Mas mantenha calma, que tudo dá certo, tá? E a próxima pergunta é da Rafaela Souza, um beijo. E ela pergunta, como foi os seus primeiros dias em casa com a princesa? Beijos, que Deus abençoe você sempre. Amém. Então, como eu disse, os primeiros dias foi muito difícil, foi complicado, porque, né, eu não fiquei bem, mas foi assim, é uma delícia, gente, acordar e saber que tem ali um nenenzinho, seu filhinho, a sua filhinha que você tanto pediu pra Deus, do seu lado, sabe, o cheirinho deles, assim, é tudo de bom, é o melhor cheiro do mundo, assim, tirando a parte, assim, difícil, é muito maravilhoso, é inexplicável a sensação de poder cuidar do seu filhinho, sabe, é muito bom mesmo. Mas os primeiros dias foi assim, muita informação, muda tudo a sua vida, sua rotina vira de perna pro ar. Ainda que eu tinha minha mãe, né, que sempre me ajudou, que nossa, se não fosse ela, gente, eu não sei o que seria de mim. Ela me ajudou muito mesmo. Então, eu assim, bato palmas, sei lá, dou parabéns para essas mães os pais que querem cuidar da criança sozinho, porque foi eles que fizeram e eles que querem cuidar, não querem repartir com ninguém, não quer deixar a avó cuidar, sabe? Eu acho isso, assim, pra mim, na minha opinião, desnecessário, porque é muito importante você ter uma ajuda, né? Assim, foi essencial pra mim, no caso. A próxima é da Ana Carolina Vilmar. Um beijo, Ana. E ela pergunta, a Larissa é do tipo de criança chorona ou é bem calminha? Manda beijo pra mim e moro pertinho de você em Cascavel, pertinho mesmo. Então, a Larissa não é chorona, ela é uma bebê calminha. Só que, igual eu falei, chorar, a nenê chora. Ela chora quando tá com fome, quando tá incomodada. Esses dias ela tava chorando. Eu não sabia o porquê. Eu fui tirar a roupa dela, ver o que tava acontecendo. E era a fralda, que é... Depois eu preciso fazer um vídeo sobre fraldas, né? Porque, nossa, é muita informação também. E muitas dúvidas sobre fralda. E o fechador, o coisinha lá que tem cola pra colar assim do lado, tava pegando na barriga dela assim, e tava machucando, tava assim, vermelho já. Então eu fiquei morrendo de dó dela, e era isso, gente. Então nenê chora por algum motivo, mas ela é, tirando dor, tirando essas coisas, ela é super calminha, fica brincando, é muito falante, vocês viram, né, resmunga muito. Então assim, nessa parte ela é bem calminha, graças a Deus. A próxima é a Larissa Andrade, um beijo, né, outra Larissa. E ela pergunta, a Larissa tá usando fralda, roupinha, que tamanho? RN, P ou M? Ela já perdeu roupinha? Manda beijo pra mim, adoro seus vídeos. Obrigada, Larissa. A Larissa, fralda, ela tá usando P. M ainda não. Ela tá usando P agora. E roupinha, ela tá usando P e algumas M agora. RN já não usa mais. E ela sim já perdeu bastante roupinha RN já. P, ela perdeu uma roupinha P só. Próxima pergunta é da Isabela Martins. Um beijo, Isabela. Oi, qual foi a maior dificuldade com ela nas primeiras semanas? Que item é indispensável para um neném recém-nascido? Manda um beijo pra mim, te adoro. Maior dificuldade com ela nas primeiras semanas? Nas primeiras semanas foi em questão da amamentação mesmo, porque assim, eu não sofri pra dar de mamar pra ela, só que como eu tava tendo pouco leite, assim, eu tentava dar mamar e ela chorava de fome e tal, foi praticamente isso a dificuldade com ela nas primeiras semanas. E que item é indispensável para um neném recém-nascido? Um item indispensável? Assim, que item é indispensável para um recém-nascido? Depois de pensar muito, porque é uma pergunta bem difícil, eu acho que um item assim, essencial para o recém-nascido
quando a gente vai dar banho neles, porque eles ficam assim muito assustadinhos no começo, por ficar peladinho, solto, né, na água, eles ficam muito com medo. Então eu acho indispensável a gente comprar aquela redinha de suporte para colocar na banheira, porque aquilo lá ajuda muito o neném a ter segurança, porque ele não fica solto na água, ele fica em cima da redinha, né, ele fica assim, ele fica suspenso ali na redinha, eles acalmam muito aquilo lá. Ou se mesmo assim não parar de chorar, colocar enroladinho numa fraldinha na hora de dar o banho. Porque a gente fez isso uns 2 dias só com ela, que ela tava com medo de tomar banho. Chorava, né? E pronto, gente, foi o que acalmou ela, assim. Nossa, ela ficou tranquila e pronto, passou a amar o banho. Então, foi um item, assim, bem indispensável, assim, pra mim, no caso, é ter uma redinha pra dar banho neles. E a próxima é da Aline Batista. Um beijo, Aline. Ela pergunta: oi, Letícia, queria saber como foram as noites de sono da Larissa nesses 2 meses. Como eu disse, eu já respondi essa pergunta. Então, a próxima é da Jaine Queiroz. Um beijo, Jaine. E ela pergunta: qual foi sua maior dificuldade com a chegada da Larissa? Eu falei, a amamentação, que é bem difícil. Na hora de trocar eles, assim, essas coisas, a gente... Tipo, depois que eles nascem, a gente já aprende automático, sabe? Se torna, assim, muito fácil trocar essas coisas. E é se adaptar à nova rotina, sabe? Assim, porque eu não tinha problema com sono. Eu pensava assim, imagina, né? Tipo, o pessoal falava assim, você vai ver depois que nasce, você não dorme mais, e nananã. Eu achava assim, tá, mas a gente não imagina como é, né? Porque depois que vem bebê, realmente, assim, é muito cansativo. No começo você não consegue dormir. Você acorda, né, muito durante a noite para dar mamar. E a maior dificuldade minha foi isso, se adaptar com a nova rotina, a se adaptar com a alimentação. E é isso, praticamente, a maior dificuldade. E a próxima é da Adailson Silva. Elzinha. Um beijo. Lê, como que foi a primeira noite de vocês com a Baby Camargo? Em casa, após a chegada do hospital? Beijos. Amanda, um beijo pra mim. Elza Amorim. Que Deus abençoe sua família sempre. Um beijo, Elza. A primeira noite dela aqui em casa, como eu falei, a minha mãe que posou comigo, porque meu marido tinha prova, e ele dormiu no sofá-cama aqui na sala, e minha mãe dormiu comigo pra ficar me ajudando durante a noite. Mas a primeira noite foi, assim, muito bom, porque, finalmente saí do hospital, estamos em casa, né, na sua casinha, nada melhor do que a sua cama. E só que, claro, a gente não consegue dormir perfeitamente, porque toda hora a gente fica acordando, né. Mas a primeira noite foi muito boa por estar em casa, mas a dificuldade, assim, de ficar acordando toda hora era bem, assim, difícil. E a próxima é da Isabela Bispo. Um beijo, Isabela. Ela pergunta: a Laricinha é linda. Eu queria saber se ela chora à toa ou é um bebê simpático. Tá sendo fácil gravar vídeo com ela? Beijos, adoro vocês. Obrigada. Ela não chora à toa. Ela é um bebê bem simpático, ela ri pra todo mundo. A gente passou o carnaval lá em Capão Bonito, na minha cidade do interior de São Paulo. Eu não fiz vlog pra vocês, porque realmente foi assim, a gente resolveu ir assim bem rápido. E não deu pra gravar vlog, eu fiquei mostrando ela, levando, né, pra toda a família ver. Foi bem corrido, não ia dar pra mim ficar filmando lá pra vocês. Mas ela riu pra todo mundo, conversou com todo mundo e resmungava. Nossa, ela é muito simpática. E ela resmunga, às vezes chora, assim, à toa, entre aspas, por quê? Porque ela quer que pegue ela, quer passear, não quer parar, assim, tá cansada de ficar em um lugar só, mas por isso, assim. E tá sendo fácil gravar vídeo com ela? Não, como vocês viram, eu sumi daqui, porque é bem difícil com eles, mas, né, tudo vai se encaixando e vai ficando mais fácil.